Olá pessoal, sejam bem-vindos ao rescaldo da 21ª jornada, um dia de clássico em que o Sporting visitou o Estádio do Dragão, num jogo muito intenso e muito rico taticamente, mas já vamos falar mais sobre o jogo. Não se esqueçam, quem gostar deste tipo de conteúdo, de subscrever o canal. Se estiverem a gostar do vídeo, metam um like, comentem a vossa opinião, deem hype também no telemóvel, e este vídeo eu vou disponibilizar gratuitamente a análise e vídeo em todas as redes sociais. Se tiver com cortes aqui no YouTube, peço-vos a irem ao meu Twitter porque estará lá disponível. Em relação à conta, vou tentar disponibilizar um vídeo, pelo menos gratuito, em totalidade nas redes sociais semanalmente para aquelas pessoas que gostariam até de acompanhar as análises de vídeo, mas não têm posses ou hipótese de subscrever o meu Patreon. E eu, para essas pessoas, agradeço imenso por gostarem de acompanhar o conteúdo na mesma, mas por não terem hipótese de subscrever o Patreon. E a todos os que podem ajudar e que subscreveram até agora, o meu obrigado, porque vocês fazem este canal ser possível e fazem este canal crescer diariamente, ok pessoal? Olhando então para o clássico, acho que foi um clássico muito bem disputado pelos dois treinadores. Os dois treinadores conseguiram fazer algo muito bem feito, que foi diminuir ou minimizar os erros da sua equipa ao máximo durante o jogo, e isto não é fácil olhando para as valências do Porto e olhando para as valências do Sporting. Um Sporting com bola e no ataque organizado muito forte, com muita fluidez, com muitas ideias, com muita criatividade, com um estilo de jogo mais fluido, mais natural que o do Porto. Não conseguiu fazer muito aquilo do que gosta. Por outro lado, o Porto foi, na minha opinião, mais igual a si próprio, porque tentou sair a jogar de guarda-redes, tentou pressionar alto a saída do Sporting, e o Sporting, a meu ver, optou por uma estratégia um pouco mais como optaram os adversários do Porto recentemente, a começar já no Margarido, por volta de novembro ou outubro, e depois o Salzburgo, o próprio Benfica, que foi defender no 4-4-2 num bloco médio-alto, de maneira a tentar condicionar ao máximo os jogadores do Porto numa pressão homem-homem no meio campo, com os dois pontas a tentar tapar o 6, e foi muito isto do jogo. E um Sporting que abdicou de sair tantas vezes na primeira fase de construção, mas quando saiu tinha as zonas de pressão bem definidas do Porto e conseguia encontrar os espaços. Mas eu pensei que o Sporting ia tentar ser mais mandão, ia tentar ter mais iniciativa do que aquilo que teve, porque olhando pela distância pontual, sabendo do confronto direto, porque estes 4 pontos valem por 4 pontos e meio, e eu pensei que o Sporting ia tentar ter mais iniciativa, ia tentar ter bola, ter mais bola, assim como aconteceu nos primeiros 10, 12 minutos, até haver aquele time-out do Fariel, e quando o Diogo Costa ficou com dores na perna, entre aspas, e eu pensei que o Sporting ia ter períodos iguais a esses 10 minutos durante mais tempo no jogo. A verdade é que, passado esses 10 minutos, até ao momento dos 75, 76, até ao Porto fazer golo, vi o Sporting descaracterizado, vi o Sporting a tentar defender muitas vezes sem bola, quando o Sporting tenta ter sempre bola ao máximo. Uma equipa que é a que mais produz em Portugal, que mais ações na área adversária tem, ficou muito descaracterizada por isso, não conseguiu ter muitas ações que levasse a bola à grande área do Porto. Por isso mesmo eu disse que o Farioli fez um excelente trabalho nesse aspecto, mas por outro lado o Sporting também fez um excelente trabalho, porque não permitiu ao Porto ter muitas chances de golo, transições ofensivas. Ou seja, foi um jogo em que as equipas anularam-se muito bem e tiveram pouca capacidade de fazer algo mais sem ser anular, ok? Uma crítica que eu tenho que fazer ao modelo de jogo do Porto, porque eu gosto muito da coisa que se faz no Porto, a reação à perda, a organização, as jogadas padronizadas. Falta, sem dúvida, acrescentar um pouco de improviso dentro da estrutura rígida, e aqui cabe o nome Rodrigo Mora, que entrou a extremo esquerdo, e a meu ver é a posição onde ele consegue dar mais frutos nesta tática, a minha opinião. Acho que ele a 8 não faz sentido nenhum num 4-3-3, quando tu defendes em 5-4-1 no meio campo a 2 baixo. Qual é a utilidade do Mora a defender no meio campo, enfrentar a defesa? Não me parece que seja muita. Estando mais perto da área adversária, acho que é onde ele consegue ter mais impacto, olhando principalmente para o drible individual dele. É um drible que consegue, com uma simulação de um cruzamento ou com uma simulação de um remate, consegue tirar 3 adversários à frente, sejam eles quem forem, seja Diomandé, seja quem for. Ou seja, é um jogador muito requintado tecnicamente, e devido ao seu requinte, à sua criatividade, ao seu engenho para encontrar espaços e golos, acho que a utilização do Rodrigo Mora mais perto da baliza adversária era a coisa mais sensata a fazer. E a segunda crítica, que para mim é mais dura que a primeira, porque a primeira tem apenas a ver com a utilização de um jogador numa posição diferente, tem a ver com uma das matrizes do modelo de jogo. E eu vou passar a explicar. Nós podemos ter dois centrais polacos
sejam autênticas máquinas defensivamente. Podemos ter uma equipa que, de facto, quando está a defender em baixo, é muito competente e quase que não permite ao adversário muitos lances, ok? Mas eu, a meu ver, na minha opinião, uma equipa quando está a ganhar 1-0 tem que ter bola, tem que ficar com bola o máximo tempo possível, tem que fazer o adversário que está a perder ficar nervoso, porque os adversários quando estão a perder e não têm a bola, têm que pressionar homem a homem, têm que pressionar de forma desmedida, perdem um bocado o racional porque na emoção do jogo, e quem tiver a bola, quem tiver capacidade de pautar a bola de um lado para o outro, fazer a equipa cansar-se adversária, enquanto que o Porto descansa com bola, é completamente diferente do que baixar as linhas e quase que é rezar a Deus para que a bola não entre, porque olhando o Sporting, uma equipa que cria tanto, é a melhor equipa em Portugal ofensivamente, o Porto é a equipa que melhor defende, nós estamos a ganhar 1-0 e nós vamos dizer assim, vamos baixar as linhas agora para o Sporting, que é a equipa que se sente mais confortável no último terço adversário, ter aqui a bola à frente da nossa baliza e vamos esperar que as coisas não corram bem. Eu digo isto porque no lance antes do penalti já houve um remate do Yilmaz com uma tabela bem feita com o Tricão que podia ter dado golo com um grande corte do Varela. Antes disso também houve uns cruzamentos muito perigosos, ou seja, eu já perguntei à página Goal Point se me podia ceder os números em relação às áreas, às ações na área adversária do Porto e do Sporting até aos 76 minutos. Ou seja, quando o jogo estava 0-0, quantas ações na área adversária tiveram para a equipa do Porto e para a equipa do Sporting. Porque eu sei que depois dos 80 minutos foi quando o Sporting conseguiu ter o cavalo ofensivo, conseguiu jogar, conseguiu se instalar. Porque o Porto quis, não foi porque o Porto lhe apeteceu, ok? Foi porque o Porto quis. E como o Porto quis baixar linhas, permitiu ao Sporting ter aquelas chances sucessivas em frente à baliza do Futebol Clube do Porto. A meu ver, isso não está lá muito bem, porque é, tu quando estás a ganhar, se baixas as linhas e dás a bola ao teu adversário, se o teu adversário tiver técnica, tiver virtuosidade para encontrar caminhos para a baliza e se tiver discernimento, eles vão encontrar espaço para o golo, ok? Se vamos a ganhar 2 ou 3-0, ainda estou como diz o outro, agora a ganhar 1-0, ficar com bola, fazer os adversários cansar, fazer os adversários correr, ok? Eu gosto do modelo de jogo em quase todos os momentos, menos nesse. Então estamos a ganhar 1-0 e vamos dar a bola ao adversário e baixar linhas, qual é o objetivo? Eu acho que se nós tivermos bola o máximo de tempo mais longe da baliza, é muito mais improvável o Porto sofrer golos do que ao contrário. Se a bola estiver no Sporting e nós estivermos mesmo à beira da nossa baliza, a probabilidade de haver um penalti, a probabilidade de haver um ressalto, a probabilidade de haver um remate que bate na perna e vai por cima do guarda-redes e entra um autogolo é muita. Então, por isso mesmo, na minha opinião, eu acho que o Porto, para defender os resultados, devia defender com bola e não sem bola. Espero que tenham gostado do vídeo, maltinha. Vamos passar então à análise em vídeo e depois passamos à análise na board tática. Então, começando aqui na análise em vídeo, pessoal, vemos a tal superioridade numérica que o Sporting tentava criar no meio campo quando estava a construir já em cima do bloco do Futebol Clube do Porto 5-4-1. Vemos o Soares bem metido por dentro, o Pote aqui trocou de posição com o Soares e vemos os 5 homens do meio campo, o Pentágono neste caso, com o Soares a fazer parte de um dos vértices, juntando aos outros 4 médios do Sporting, Morita, Yilmaz, Trincão e Pote. Ok, vemos o Inácio a assumir como construtor recuado e a utilizar a sua técnica de passe. Aqui logo nos primeiros 8 minutos deu para perceber que o Sporting poderia trazer muitos problemas ao Futebol Clube do Porto com bola e eu pensei que isto ia acontecer mais vezes durante o jogo e reparemos aqui com o Trincão a aparecer nas costas do Gabri Veiga e a fazer um movimento de aproximação entre aspas ao espaço para receber a bola de Morita entre linhas e depois de primeira conseguir se associar com o Pote. Sorte do Futebol Clube do Porto que o Pote não se encontra no melhor momento de forma possível e aqui o Varela ainda foi conseguir recuperar a bola e aqui eu destaquei e o Varela a seguir foi recuperar a bola, não sei porque é que cortou o lance antes do tempo. Conseguimos ver aqui que o Alberto Costa perdeu a bola e depois, ou seja, por causa desta recepção, o momento da reação à perda de Luís Soares é muito forte, é um jogador muito agressivo e o Futebol Clube do Porto depois conseguiu cortar a bola através do Bednarek, que é um jogador que se dá muito ao choque, faz muito de bloqueador de remates dos adversários e a partir daí é
é muito difícil para os adversários fazerem gol na frente do Bednarek. Aqui o Kiber muito bem na antecipação a conseguir limpar logo as jogadas no meio campo ao adversário do Sporting, ou seja, como vocês viram, o Sporting a tentar sair sem ser igual a si próprio, a bater na frente, e eu acho que isto aconteceu muito. O Sporting, lá está, estava com muito medo da pressão do Futebol Clube do Porto na primeira fase de construção, até comparativamente aos dados que trouxemos no vídeo de análise, sabendo que o Porto só teve 10 passos falhados de risco no último jogo, no último clássico, e o Sporting teve 30. Para evitar esses 30 passos falhados, o Sporting percorreu, tentou encontrar os passos de outra forma e não sair a jogar desde trás curto. Aqui Kibior antecipou-se à jogada, fez com que o Porto conseguisse manter a bola no meio campo adversário. Quando a bola entra neste tom de bolas divididas e segundo as bolas, o Futebol Clube do Porto é bastante mais forte que o Sporting. E aqui podia ter dado até uma jogada perigosa. O passe do Martim e do Frout é que não estavam em total sintonia, e depois a partir daí o Fresneda conseguiu-se antecipar a jogada. Mais um lance onde conseguimos ver o porquê da importância dos dois centrais polacos estarem a ser utilizados em simultâneo. Reparemos aqui uma bola nas costas, podia ser muito perigosa, uma transição ofensiva do Sporting, e o Bednarek muito bem a antecipar-se e a cortar a bola, a cortar o mal pela raiz. E este lance depois deu num lance super perigoso que, na minha opinião, avaliou o contacto do Maxi, mas como vocês sabem, eu não discuto arbitragem, mas houve um contacto ali do Maxi um bocado, pronto, nem vou estar a falar. Aqui o PP deixou passar a bola no meio das pernas, arranca, faz a mudança de direção para dentro, o chamado chop, e depois no chop há aqui este contacto que, na minha opinião, pronto, é o que é, e o PP acaba por cair depois de tentar fazer a mudança de direção. Um exemplo onde nós conseguimos ver que o Porto foi igual a si próprio, a aplicar muito a lei do terceiro homem. Reparem aqui, o Kiver faz o passo para o Gabri Veiga, mas o Gabri Veiga deixa passar a bola pelo meio das pernas. Reparemos no movimento de Frout, que era o interior do lado oposto, e vai ser ele o terceiro homem desta jogada. O Borja estava a jogar de costas e jogou de primeira no apoio no espaço, que foi o Frout, e o Frout veio de interior direito para interior esquerdo, participar na jogada e criar superioridade assim do lado esquerdo do Futebol Clube do Porto, mantendo a posse de bola perto da área adversária. Uma bola parada, um livre lateral, o Kiber meteu muito bem no PP, que esticou bem com o movimento de ruptura, redominou bem a bola, ficou com a bola dentro da grande área adversária, mete no Borja, o Borja mete no Samu, e o Samu muito bem a abrir no Alan Varela, que para mim foi uma das melhores jogadas do Porto no jogo. E lá está, faz falta ao Porto ter mais volume destas jogadas durante o jogo. Não pode ser tão controlador e tem que ser mais mandão, na minha opinião. Reparem aqui, o Martim, ao ir dentro, cria superioridade numérica. O Katamo vem com ele, acompanha. Reparem, fica aqui um espaço enorme para depois o extremo poder vir participar na jogada. Entretanto, os centrais do Porto estão a mastigar o jogo como gostam, de maneira a tentarem encontrar espaço para o Samu, por exemplo, participar nas jogadas de costas para a baliza e fazer o Samu de parede. Os interiores estão bem abertos para o lado esquerdo, de forma a abrir um bocado de espaço para o Samu e poder o Samu participar na jogada. Reparemos aqui, com o Martim também metido dentro. E depois a bola entra no Samu e o Samu faz de parede a participar na jogada. É por isto mesmo que eu estou a dizer que ali dos 12 minutos, 15 minutos depois daquela paragem de tempo do Porto, até ao final da primeira parte, eu vi um Porto mais igual a si próprio do que um Sporting. O Sporting, claro que quando tinha chance e quando estava com bola e conseguia encostar o Futebol Clube do Porto atrás, conseguia causar muito perigo. Vejamos aqui quando a bola consegue entrar no Yilmaz. O Yilmaz faz a bola ir até ao Maxi e depois vamos ver aqui um par de apoios curtos, a bola entra outra vez no Inácio, que está a jogar de frente. Isto são tudo movimentos de engodo para ver como é que o Porto reage e de que espaços é que abre para a equipa do Sporting. Conseguimos depois ver aqui o Inácio a meter o passo da largura muito bem, que era onde encontrava-se o espaço do Sporting. O Maxi Araújo neste momento encontra-se num 2-1 com o Trincão e para o Alberto. Tudo bem que está ali o Varela, mas reparemos aqui, consegue fazer através de um simples 1-2, consegue ganhar a linha de fundo, e foi um dos lances também melhor trabalhados pelo Sporting na primeira parte. Fez mais falta este tipo de lances no jogo, ok? Porque foi um jogo muito amarrado na zona central e onde o metro quadrado fica muito caro para as duas equipas. O Diomandé aqui a recorrer à falta muito bem, porque o Samu nestes lances, quando tem a frente ganha, nem o Diomandé consegue vir voltar a ganhar a frente ao Samu, essa é a realidade. Aqui, onde o Porto também é muito forte a reagir à perda no meio campo adversário, mas o Sporting tinha a lição bem estudada, sabia que o Porto nas bolas paradas, na pontapé de baliza, muitas das vezes
batia na frente, juntava para ganhar a segunda bola, e o Sporting com certeza fez muitos exercícios destes durante a semana, em que tinha que recuperar a bola e depois tirar a bola da zona de pressão. Foi o que fez o Morten Hjulmand aqui, com um passe muito bem feito, com a intenção da jogada toda ela muito bem delineada. Aqui conseguimos ver que o Porto na segunda parte trouxe umas mecânicas diferentes de construção, com o central a sair em condução e o Varela a ficar à beira do Bednarek. Isto trouxe alguns problemas à equipa do Sporting, porque nós já vamos ver aqui o Varela, em vez de se meter atrás dos dois pontas de lança, neste caso do ponta de lança e o meio ofensivo do Sporting, baixou algumas vezes para a linha defensiva, e o próprio treinador deu liberdade ao Kiwior para, se tivesse espaço em condução, passeie com a bola e pedindo ao Varela para depois dar esse equilíbrio. É o que conseguimos ver aqui ao minuto 49, o Varela a construir quase como um central pela direita e a aplicar a lei do ser o homem outra vez, mas aqui já a construir de fora do bloco adversário, fora da organização defensiva adversária. Reparemos aqui na movimentação dos jogadores do Porto. O Gabri Veiga já estava trocado com o Frolt, o Varela já baixava para o meio dos centrais, e é estas nuances diferentes que o Porto precisa de acrescentar no seu jogo para não ser tão previsível e para poder de facto tirar este conforto à equipa adversária, porque a equipa adversária estava estudada para o Porto de uma forma e o Porto apresentou-se de outra, e já sentiu muito mais dificuldades no Sporting na segunda parte, principalmente, na minha opinião, quando o Fofana entrou, porque trouxe uma dinâmica e uma energia extra superior aos jogadores que estavam. Aqui, demonstrar aqui este desportivismo, porque os jogadores entraram com tudo no lance. O PP até de facto deu-lhe uma sarrafada num remate mal temporizado e depois os jogadores cumprimentaram-se. E eu com isto quero dizer o quê? Ok, os lances são para disputar como se fossem os últimos super agressivos, é para tentar no máximo ganhar o jogo, mas fora das quatro linhas, ou seja, neste tipo de ações é cumprimentar, é ser amigos ao máximo. Ninguém ali está para estragar a carreira de ninguém, ok? E vimos aqui um lance em que o PP magoou o Hjulmand e no entanto os jogadores cumprimentaram-se, foram cordiais, e acho que é assim que o desporto tem que ser, levado ao máximo na intensidade dentro do jogo jogado, mas depois fora do jogo jogado ter ao máximo colegas de profissão, ok? Vemos o Porto aqui diferente um bocadinho da sua estrutura habitual, porque o Alberto saltou na pressão para não permitir ao Maxi ter espaço para criar. E vamos ver também o Varela a saltar da linha defensiva para retirar o espaço ao Luís Soares. No entanto, o Sporting, muito bem aqui a encontrar e a meter os jogadores do Sporting todos entre linhas comparativamente com o Porto. E reparem na triangulação fácil que o Sporting fez aqui. Morita mete no Hjulmand, Hjulmand mete no Soares, que mete de primeira para o Hjulmand outra vez. Eu acho que aqui o Hjulmand decidiu muito mal, porque este passo central ali no Katamo, que é pé esquerdo, o Porto ia ter muitas, mas muitas dificuldades de defender esta jogada, e ele opta por depois jogar na largura máxima do Fresneda, e a jogada acabou por não ter o perigo que eu acho que poderia ter. Outra vez a tal nuance diferente na segunda parte da primeira, com o Varela a baixar no meio dos centrais e a descaracterizar um pouco a equipa do Porto, que o Porto nós conhecemos que é o 2-3-2-3, e aqui estamos a ver uma linha de um 3-4, sabendo que o Alberto Costa está ali numa posição meio que híbrida, meio de joker, a tentar criar um desequilíbrio, a pedir uma bola na ruptura, etc. E aqui continuamos a ver o Varela baixo, e eu acho que isto também foi para tentar trazer mais espaço ao Rodrigo Mora para poder aparecer aqui na construção. O Rodrigo Mora depois veio aqui buscar a bola, ou seja, o Varela baixar tira daqui menos homens no meio para depois o Mora poder também participar nessa construção interior. Acho que essa ideia foi muito boa, bem conseguida, espero que eu consegui ver mais tempo. Aqui está uma das jogadas também muito boas, onde conseguimos ver o PP receber na largura, o Alberto a procurar na profundidade, o Frolt a dar apoio. Vemos aqui um quadrado bem feito do Porto, com o Varela por trás a dar solução para virar o jogo, se fosse um caso. E conseguimos ver aqui o Porto, ok, definiu mal, o PP, lá está, é um modo PP que ele até traz muitas coisas boas ao jogo, mas na definição é um jogador que custa-lhe muito a definir bem. Aqui foi um dos lances em que o Rui Silva arriscou imenso a construir desde trás. Reparem na pressão do Futebol Clube do Porto, quase que marcava golo através da pressão alta, e foi por isto mesmo, pelo Porto ser muito pressionante na área adversária, que eu acho que o Sporting não tentou sair a jogar desde trás e descaracterizou um pouco a equipa de Sporting, e por isso eu acho que o Porto foi mais igual a si próprio do que o Sporting no decorrer do jogo.
que cometeu um risco demasiado alto, Rui Silva, porque a bola acabou por passar por poucos milímetros, sem dúvida. Aqui vemos uma nuance diferente, o Frolt a vir buscar na largura e a dar espaço ao Alberto para participar em movimentos interiores. A bola acaba depois por entrar no Frolt com um passo do Tiago Silva. O triângulo está lá na mesma, com o Alberto a querer procurar a bola na profundidade. Mais uma vez em que o Frolt recebe a bola na largura e que depois temos o Alberto a pedir e a esticar. A bola depois entra no Varela, que depois mete o passo de ruptura no Alberto Costa. E muito bem esta jogada do Futebol Clube Porto, ganha a linha de fundo e com um cruzamento rasteiro só o Diomandé, se não estou em erro, é que conseguiu tirar a bola. Depois com a entrada do Fofana eu vejo um Porto muito mais capaz, muito porque a posição, ele consegue executar a posição 8, a função do box-to-box perfeita. Tem remate, tem passe, tem físico, tem duelo, tem intensidade, tem inteligência tática. Portanto, o Fofana é um jogador que me vem trazer muita calma, porque eu sei que agora o Porto não está tão dependente do Frolt para poder ter pernas e motor para fazer a equipa andar. O Fofana é esse motor que o Porto precisava. E depois aqui, engraçado, um lance dividido, um remate do Frolt, a bola acaba por sobrar para o Moura, que consegue ganhar o duelo, entre aspas, no ar e fazer com que a bola sobe para ele. E depois aqui conseguimos ver a genialidade toda do Rodrigo, que consegue com um cruzamento, um fake, pronto, já uma simulação de cruzamento, consegue meter dois adversários no chão e depois a partir daí mete a bola ao segundo posto da utilização do Rodrigo Moura como extremo, e isso faz com que ele estivesse perto da baliza adversária, certo? Se o Moura estivesse a jogar a médio centro, nunca recebia aquela bola dentro da grande área adversária e provavelmente nunca teríamos criado perigo naquela circunstância, porque sejamos sinceros, nem o Borja Sainz, nem o Petuszewski, nem o PP naquela situação iam conseguir ter aquela calma, fazer aquela simulação e meter a bola ao segundo posto. Ou seja, a capacidade de decisão e a frieza e a compostura do Rodrigo Moura para a idade que tem é muito acima da média. Eu acho que é um jogador que, devido a essa compostura, devido a essa capacidade de definição, devido a essa capacidade de decisão, devido a essa criatividade, essa capacidade de se ligar à rigidez e desligar quando o jogo precisa, acho que o Rodrigo Moura, a extremo esquerdo, tinha que ser titular e devia de ser titular muitas mais vezes. E depois é isto, ou seja, o Rodrigo Moura consegue defender baixo, como consegue defender o Borja Sainz na esquerda, mas foi no meio, não consegue defender tão baixo como o médio centro, porque a zona do miolo, a zona central, a zona nevrálgica, é muito mais difícil de defender e precisas de ter outras componentes físicas que na linha não precisas. Na minha opinião, toda a linha nunca consegues fazer golos, digam o que disserem. Depois o Porto, é isto que eu não gosto no modelo de jogo. A filosofia do jogo do Porto, quando se apanha em vantagem, é baixar a linha, juntar linhas, fazer uma linha de 5 e fazer com que o adversário não crie muitos lances. No entanto, nós ao fazer isso contra a equipa que mais chances cria na nossa liga, que por acaso até tem construído vantagem nos minutos finais do jogo, tu pegas e vais dar a bola a uma equipa que consegue criar tanto no último terço do adversário, acho que é perigoso. Pronto, não acho que não seja uma estratégia muito boa. Acho que isso, eu se fosse jogador, eu ia ter com o treinador e eu dizia-lhe: Mister, é preferível nós tentarmos ficar com bola do que ficar sem bola e dar a bola e a iniciativa toda ao adversário. Por acaso isto também aconteceu em Alvalade, o Porto a ganhar 2-0, deu a iniciativa toda ao adversário, sofreu um golo e por acaso não sofreu o segundo porque o Diogo Costa tirou lá umas defesas da púcara, mas podia ter sofrido o segundo golo porque baixámos as linhas todas. Eu acho que isso não faz sentido, na minha opinião. E pronto, conseguimos ver aqui o Sporting a circular à volta do Porto, o Porto muito baixo, sem capacidade de pressionar, sem ser muito pressionante, só apenas a posicionar-se à frente do adversário, quase como quem a rezar para que a bola não entrasse. Vejamos aqui o trabalho do Trincão na direita, que depois de estar a jogar na sua posição preferencial também mudou muito o desempenho da equipa. E reparem aqui o corte ao Alan Varela no último minuto, os jogadores a festejar como se fosse um golo, porque se pensavam que o Sporting não ia conseguir criar mais lances até ao final do jogo, mas no entanto, com este tipo de matriz de jogo, de baixar tantas linhas e ficar no 5-4-1 em frente à grande área adversária, estas coisas podem acontecer. Um remate, um ressalto no Soares, sobra para o Fresneda, depois um cruzamento. E aqui, desculpem, tenho que ser sincero, vocês sabem que eu nunca critico os jogadores, mas quem jogou futebol sabe que é inadmissível o portador da bola, ou melhor, o defesa, estar a ver o portador da bola armar um cruzamento e levantar o braço assim. Isto é incompreensível, meu. E jogadores da formação
de equipas amadoras. Quanto mais jogadores de formação e jogadores de futebol com o Porto. Este rapaz teve formação no Braga. Ok? Não é este rapaz, não sei se já foi internacional pela seleção quando era das camadas jovens. Este rapaz sabe muito bem que quando o adversário vai chutar a bola, ele tem que pular o braço ao corpo. Sabe muito bem que se a bola for ao braço, a probabilidade de ser penalti é muito alta. Estas coisas não podem acontecer. Tudo bem, ele errou, a equipa empatou. Tudo bem, ninguém está aqui a querer culpabilizar o Francisco Moura, quando eu já disse, por exemplo, que o modelo de jogo também não devia dar tanta chance ao adversário. Mas isto aqui não. Isto aqui estar com o braço até junto e fazer assim no momento que sai a bola do portador da bola, isso não. Isto é uma infantilidade que pode dar indício ou depois o Porto até perder mais pontos. Ok? Porque estas coisas mexem com o psicológico. O Francisco Moura já está com o psicológico todo fodido e não venham para aqui com meias conversas. É realidade. Um jogador, no caso a Pia, ainda deu de barato. Deixou-o, adormeceu, o homem apareceu-lhe nas costas, o Larraz a bola, finalizou. Dei de barato. Agora aqui, o portador da bola a 1 metro, tu vês o rapaz a puxar o remate, em vez de fechares no braço para o corpo, como fez o Benarek, vais abrir o braço para ganhar volumetria. Não, isso não. Isso, abrir os braços, abrem os guarda-redes. Isto é básico, meu. Isto é básico. Pronto, pessoal, espero que estejam a gostar. Vamos agora só passar à explicação na board tática, só de uma coisinha. Porque é que o Sporting não pressionou alto o Porto e estas duas variações do Varela baixar e do Frolt aparecer na direita. Até já! Para não nos alongarmos muito mais, pessoal, porque é que o Sporting não quis pressionar a saída do Porto? Primeiro, o Porto tem as jogadas mecanizadas, a aplicação da lei do terceiro homem, muito bem feitas, e isso permite com que o Porto consiga encontrar o homem sozinho com muita facilidade. Vamos supor que o Porto baixava o Frolt e baixava o Varela para participar na primeira fase de construção. O que ia acontecer é que o Trincão, o Pote e o Soares, neste caso, iam condicionar a saída dos centrais do Porto, o Ilmond e o Morita iam encostar no Varela e neste caso no Frolt, e o que é que acontece? Fica um homem solto aqui no meio campo, e este homem iria ser provavelmente o Gabri Veiga, que é muito forte a aparecer nestas zonas, e o Porto depois, através de uma aplicação da lei do terceiro homem, ia encontrar este homem livre muito facilmente, com um passo aqui no extremo, por exemplo, e um passo extremo de primeira, e depois aqui a utilização entre o espaço do lateral central, ok? Depois íamos ver movimentos de ruptura também nesta situação, então era muito mais difícil para o Sporting condicionar o Porto. O Sporting então optou por uma abordagem iguais às do Salzburgo, Benfica, Nacional, etc, 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 com uma abordagem que não procurou condicionar tanto a saída do Porto, manteve-se assim num bloco médio-alto, a tentar com que o Porto não tivesse espaço nestas zonas do campo. A utilização do Trincão numa das linhas foi também para tentar fechar o movimento, as costas do Maxi, e depois o Maxi estar mais próximo e conseguir assim defender melhor, principalmente com as cavalgadas do Alberto Costa. O Alberto Costa, quando cavalga na frente, necessita que o extremo acompanhe mais vezes, e foi por isso que o Trincão foi utilizado como extremo esquerdo. No entanto, ofensivamente perdeu muito. É por isto que eu digo, o Sporting não foi tão igual a si próprio, mudou mais do seu jogo para tentar contrariar o Porto do que o Porto mudou o seu jogo para contrariar o Sporting. Por isso mesmo eu tenho que dizer que o Porto é melhor equipa que o Sporting, porque o Sporting viu-se na necessidade de meter o Trincão à esquerda, de mudar muita coisa que era positiva para o seu próprio jogo ofensivo para contrariar o Porto. Por isso mesmo é que eu acho que o Porto continua a ser a melhor equipa do Sporting, e o Sporting viveu mais preocupado com o que o Porto podia fazer do que propriamente criar. E isso, o Porto faz isso contra todos os adversários. Baixa linhas, constrói devagar nos centrais, faz as triangulações no meio campo, encontra homens soltos no meio campo, produz pouco ofensivamente, ou seja, foi igual a si próprio. O Sporting é que não foi igual a si próprio e não conseguiu criar nada, principalmente só conseguiu criar a partir dos 78 minutos depois do gol do Porto, e é por isso que eu também precisava daquele stat da goal point para podermos elucidar melhor, mas eu vou pôr esse dado aqui na descrição. Depois, o que nós conseguimos ver o Porto diferente na segunda parte na construção é que o Porto... O que é que o Porto então introduziu diferente na segunda parte em termos de dinâmicas de construção? Quando o Kiwior recebia a bola aqui com espaço, sem o portador da bola estava perto, o Kiwior tinha liberdade do treinador para, em condução, poder levar a bola
e poder criar aqui um desequilíbrio. Quem é que fazia o equilíbrio? O Varela baixava e posicionava-se como um central. Ok? Isto foi uma das dinâmicas variadas, por isso que o Porto entrou bem na segunda parte, inclusive dependendo do Fofana ou não, em termos táticos houve ali umas alterações em termos de dinâmica. O Varela, por consequência, isto foi um dos lances. Outro dos lances foi o Benarek e o Kiber estavam a construir e o Varela, em vez de estar nas costas dos pontas de lança, do ponta-lança do Pote e do Soares, o Varela baixou para a linha de 3, tirou esta referência destes homens de 2 e o Porto basicamente construiu com uma linha foi 3, 4. E o Alberto Costa estava numa posição híbrida a fazer os movimentos de ruptura, certo? Mas o Porto, por si só, normalmente constrói a 2, 3. Ou seja, o Porto constrói assim. Normalmente. 2, 3, 2, 3. E neste jogo, na segunda parte, baixou o Varela para o lado direito dos centrais, baixou os interiores para onde costuma estar o Varela e ficou numa linha de 3, 4, aumentando assim o espaço que já estava a utilizar o Rodrigo Moura como extremo esquerdo, para o Moura podendo aparecer em zonas interiores e poder contribuir também na construção. Aconteceu isso pelo menos uma vez. Portanto, outra das coisas que o Porto fez na segunda parte, para além disto, e são estas dinâmicas de construção no modelo de jogo que eu gosto. Eu vejo que vi esse trabalho de treinador, eu gosto de tudo, muita coisa que se faz no Porto. Agora, no final do jogo, dominar, estar a bola aqui à beira da baliza do Diogo Costa constantemente, é estar a pedir que um ressalto aconteça e que a bola depois entre. Outra das variabilidades que nós acompanhámos aqui na análise em vídeo foi o Frault. Isto acontecia assim. O Frault abria na largura e o Alberto Costa ia dentro. E a bola entrava no Frault e o Frault a partir daqui conseguia meter no Varela, por exemplo, e o Porto conseguiu encontrar muitas vezes aqui superioridade para conseguir levar a bola para perto da baliza adversária. Depois, com a entrada do Fofana, que acrescentou intensidade, acrescentou dinâmica, acrescentou golo, acrescentou números, acrescentou experiência, o Porto conseguiu dar aquele step-up de energia que faltava para conseguir chegar ao golo, que acabou por chegar com o facto do Rodrigo Moura estar muito próximo da baliza adversária e nesta zona do campo o Rodrigo Moura é letal, nesta zona do campo e aqui também, ou seja, dentro da grande área adversária o Rodrigo Moura é letal. E acho que o Porto, devido à sua rigidez defensiva, à sua estrutura defensiva, aos seus bons números defensivos, à capacidade que a defesa tem em sofrer poucos golos e o guarda-redes e a equipa, acho que pode-se dar ao luxo de ter um jogador como o Rodrigo Moura para levar o jogo para o seu lado ofensivo de forma mais consistente, porque o Rodrigo Moura, estando em campo, a equipa do Porto é consistentemente melhor ofensivamente, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, maltinha. Muito obrigado a todos que dão apoio ao canal. Forte abraço e fui!